Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Daniel Rey e nós vamos estudar alguns dos ensinamentos de Jesus sob a ótica do Espiritismo. O tema a ser abordado é escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, que está no item 11 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, para tratar desse assunto, ele faz referência ao capítulo 18, versículos de 6 a 9 de Mateus, no Novo Testamento. Então vamos fazer a leitura do trecho. Quem escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, é melhor para ele que seja pendurada uma mó de asno ao redor do pescoço e se afunde na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Assim, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-a e lança-a de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo da jina. Vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos veem sempre a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Então esse trecho é o final de uma conversa sobre quem seria o maior no reino dos céus, que começou com Jesus ensinando que para entrar no reino dos céus, nós devemos ter o coração puro, como o de uma criança. Notem que nestes versículos, Jesus parece aumentar um pouco o tom do ensinamento, dando ênfase a vários pontos importantes. E o nosso objetivo é justamente identificar e entender todos os pontos importantes do ensinamento. Para isso, nós vamos estudar versículo por versículo, com base, logicamente, no entendimento da doutrina espírita. Vamos começar pelo versículo 6. Quem escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, é melhor para ele que seja pendurado a uma mó de asno ao redor do pescoço e se afunde na profundeza do mar. É evidente que esse e os outros versículos giram ao redor da palavra escândalo. Portanto, é fundamental a gente compreender o seu significado. Outros pontos que precisam ser melhor compreendidos são pequeninos, mó de asno ao redor do pescoço e profundeza do mar. Começamos então pela palavra escândalo. Qual que é o seu significado? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que a gente está estudando, traz a seguinte definição. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. Esse trechinho do Evangelho mostra uma definição mais convencional, mas deixa claro que o escândalo ele choca as pessoas. No Novo Testamento traduzido por Haroldo Dutra, observamos que escândalo tem um outro significado na sua tradução, de acordo com a época, né? Vamos ler. Fazer tropeçar, vacilar ou errar, ser ofendido, estar chocado. Escândalo significa armadilha de mola ou algo que alguém possa tropeçar, impedimento, algo que cause destruição, estrago, miséria. Então, já por essa definição, nós vemos que o escândalo é uma espécie de obstáculo em que a pessoa pode tropeçar ou uma espécie de armadilha em que a pessoa pode cair. Mas em ambas as definições, nós vemos que a base é uma atitude ou uma ação, que é o escândalo em si, mas que gera reflexos, que gera consequências e que, no fundo, dependem da tomada de uma decisão. A tomada de decisão sobre causar ou não um escândalo
é individual, depende de cada um de nós. O livro Luz Imperecível nos mostra uma classificação interessante sobre o escândalo, né? Vamos fazer a leitura desse trecho. Tendo o homem a faculdade de escolher, nem sempre escolhe bem. Surgem, portanto, os escândalos negativos, sempre decorrentes da imperfeição da criatura. E os positivos, que também são frequentes, porque por misericórdia do Pai, a Terra sempre conta com a presença de espíritos evoluídos, exemplificando o que é certo e o que é bom. Então veja que o escândalo negativo seria mais ou menos isso. Um obstáculo é colocado na sua frente para você tropeçar, cair no chão e se machucar. Já o positivo, um obstáculo é colocado na sua frente para você tropeçar, mas não com o objetivo de cair, e sim de mostrar que você tem que melhorar a sua atenção. De toda forma, há um aprendizado em ambas as situações, mas um é mais doloroso e o outro é menos doloroso. Então, o tipo de escândalo e o seu reflexo depende muito da intenção de quem promove. E quem promove será sempre responsabilizado pelos seus atos. A gente pode observar que a maioria dos exemplos de escândalo são negativos, mas o livro Boa Nova traz um bom exemplo de escândalo positivo. Ele fala das 3 negações de Pedro a Jesus naquela época, que foi considerado um escândalo, mas foi necessário para que uma falha no caráter de Pedro fosse corrigida e o seu futuro trabalho de difusão e de consolidação do Evangelho fosse garantido. Assim como escândalo, a palavra pequenino remete a 2 interpretações também. A criança, antes de ser atingida pelo orgulho, pela maldade, pela ostentação e pela ambição pessoal mundana, é dotada de um espírito humilde e de uma fé simples. Apesar de ser fraco e indefeso, simboliza com propriedade o povo simples que usualmente recebe a mensagem do Evangelho sem oferecer resistência. Primeiramente, Jesus pôs a criança entre os discípulos e depois tomou-a nos braços, mostrando assim o espírito manso, submisso e confiante da criança. A criança pode ser alguém de coração puro e sem maldade, ou também pode ser um iniciante no Evangelho de Jesus. Naquela época, o Evangelho de Jesus começava a ser difundido e muitos convertidos eram frágeis como uma criança. Vamos fazer a leitura desse outro trecho de um livro que chama O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo. Lembrando-nos novamente do propósito do autor de advertir contra os elementos perturbadores na igreja, como os de tendências farisaicas que destruíam a fé dos crentes recém-convertidos, infiltravam elementos do antigo e pervertido judaísmo das autoridades religiosas. Devemos reconhecer que a palavra pequeninos se refere aos cristãos recém-convertidos e ainda fracos, possíveis vítimas de perversão que se fazia presente na igreja primitiva. Neste caso, portanto, a criança é o crente recém-convertido. Então, por isso que Jesus começa a frase dizendo: quem atrapalhar ou desviar ou fizer cair uma dessas pessoas que creem em mim, que me seguem, é melhor que ele seja pendurado uma mó de asno ao redor do pescoço e se afunde na profundeza do mar. Então Jesus quer dizer que pecar contra os outros ou levar os outros a cometer pecados, principalmente aqueles que estão iniciando no caminho do bem, é algo seríssimo que atrai um julgamento mais severo. E mó ou mós, como está escrito em vários textos, né? A mó de asno. O que significa isso? Vamos fazer essa leitura aqui. Literalmente, moinho jumento, porquanto se tratava de um moinho grande demais para um homem girar a mão. O povo usava
animais, inclusive jumentos, para fazer girar esse tipo de moinho, cuja pedra era muito pesada. Os judeus da Galiléia às vezes usavam essa modalidade de afogamento como pena capital, mas diversos intérpretes negam a veracidade dessa informação. É perfeitamente claro, contudo, pelo que se pode observar da história antiga, que os romanos e outros povos, incluindo os gregos, usavam esse método. Então, o mó de asno era essa pedra enorme que servia para moer grãos, que a gente pode ver nessa foto aqui com um animal puxando. Imagina essa pedra amarrada no pescoço, né? Com certeza a gente afundaria rapidamente. Entre os antigos, deixar de sepultar um morto era considerado um sinal de desgraça, pois o espírito não teria descanso. A pessoa morta por afogamento, então ela não tinha esse sepultamento horroroso. Portanto, era um castigo reservado para criminosos notórios. Daí vem essa contundência do exemplo que Jesus usou. Temos que tomar muito cuidado para não interpretar errado, né? Pois Jesus, obviamente, não nos induz à ideia do suicídio, né? Muito pelo contrário, Jesus refere-se ao processo reencarnatório e expiatório, que traz a necessidade de grande esforço para a sua superação. Vamos ler o texto aqui. Tal figura didática mostra a responsabilidade do espírito consciente, que ao invés de se pôr suscetível de escandalizar, prefere, visando ao bem e à segurança do seu espírito, as lutas mais difíceis no mar da existência física, das reencarnações dolorosas e dificultosas, sempre com vistas ao seu equilíbrio. Então vamos agora passar para o versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Aqui nós precisamos entender o porquê da necessidade do escândalo para o mundo e para o homem. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal. Estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. O mundo aqui significa humanidade. E Jesus refere-se à categoria do planeta Terra, de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração, por meio de vários desafios individuais e coletivos da humanidade. Mas observem que na expressão ai do mundo, Jesus expressa simpatia e misericórdia, sabendo que este sofreria grandes tentações e sofrimentos. Da mesma forma, na expressão ai do homem, Jesus expressa a mesma simpatia e misericórdia como quando se referiu ao mundo. Porque ele disse isso aos homens, né? O que tem por trás disso? Vamos fazer essa leitura. Ai do homem que escandalizar, se negativamente há o grito da consciência comprometida e se impõe o resgate, se positivamente vem a perseguição oriunda da falta de entendimento. Então, quando o homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo, até que ocorra o arrependimento e a correção. Já uma ação boa edifica e ilumina sempre, embora haja o risco de não haver uma boa compreensão por parte das pessoas. Agora vamos nos aprofundar nos versículos 8 e 9. Assim, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta e lança de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no fogo da jena. Será que a tônica dos versículos é o estímulo à automutilação, né?
Vamos estudar e descobrir. As mãos simbolizam as obras, realizações, instrumento de trabalho, que necessitam ser direcionadas por mentes esclarecidas para obras dignas. Os pés simbolizam o apoio, a sustentação, o equilíbrio, o caminho que levam ao progresso. Já os olhos significam a capacidade de discernimento, o entendimento, são as janelas da alma, são os espelhos da vida, são a candeia do corpo. Então é importante saber o que as nossas mãos estão fazendo, onde nossos pés estão nos levando e o que os nossos olhos procuram observar. Inibições físicas e psicológicas marcam o plano reencarnatório, com o objetivo de evitar desvirtuamentos e geração de mais sofrimentos. Eis o significado de extirpar, no sentido de desalojar o mal do coração. Então vejam que a renúncia de desejos e de ambições gera benefício para a alma. O que parece ser uma perda, de fato, é um ganho. Há uma citação rabínica que diz: é melhor experimentar a dor de uma pequena chama neste mundo do que ser queimado por fogo no mundo vindouro. Na oração do Pai Nosso há um trecho muito interessante que a gente costuma repetir automaticamente sem muita reflexão, que é o seguinte: não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal. Não é incomum esse trecho ser interpretado como não deixe o mal me atingir, como se fosse algo externo que venha a nos prejudicar. No entanto, é uma referência ao mal que está dentro de nós, que nós devemos nos livrar. Então observem que Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que aprende o sentido alegórico e profundo de suas palavras. O termo Gena fazia os judeus se lembrarem do vale de Inom, onde os israelitas dos séculos antigos haviam sacrificado seus próprios filhos e onde era lançado o lixo, os cadáveres dos animais e dos criminosos executados, os quais eram comidos pelos vermes e queimados. A fumaça e o fogo subiam dali continuamente, e isso formava um quadro vívido sobre o juízo final. Observem que o trecho estudado fala sobre o fogo eterno e o fogo da Gena. Essa simbologia do fogo é empregada em relação ao tempo e ao local. Mas a palavra grega Gena, ela é muitas vezes traduzida como inferno no Novo Testamento. E, no entanto, Jesus usou esse lugar como exemplo porque significava um lugar de destruição total, que era conhecido e temido por todos. Quanto à imagem do fogo eterno, insertas nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição. Porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá na terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Então, quem nos lança no fogo somos nós mesmos, por conta das más atitudes e ações ocorridas no passado ou no presente, gerando dolorosos processos de culpa. Portanto, é uma condição interior, é um estado da alma, e dura o tempo que for necessário para que ocorra o ajuste. Agora vamos para o versículo 10. Vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos veem sempre a face de meu Pai que está nos céus. Por que é tão importante não desprezar os pequeninos? No sentido literal, a palavra que dá origem a esta tradução inclui a ideia que aquele que age dessa maneira mantém um espírito de orgulho ou superioridade. Então, todo aquele que ama ao próximo como a si mesmo não pode desprezar seus semelhantes.
O desprezo pode passar por um tipo de negligência também. Vamos ver esse texto do livro Fonte Viva. O relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína. Do que damos, nós recebemos. Gentileza gera gentileza, atenção gera atenção e assim por diante. Então a gente não pode desprezar nada dentro de casa, fora de casa, crianças, iniciantes ou novatos. Nós temos a obrigação de zelar pelas crianças. Nós temos a obrigação de zelar pelos novatos ou pelos iniciantes, seja sob o ponto de vista material ou espiritual. Entre os judeus, era comum a crença que cada nação tinha seu anjo da guarda e que cada indivíduo também tinha seu próprio anjo da guarda. O fato de Jesus ter falado que os anjos dos pequeninos sempre veem à face do Pai, indica que os protetores das crianças têm um alto privilégio no serviço de Deus. Então há um estudo que diz que havia um costume nas cortes dos monarcas orientais que justifica esse exemplo de Jesus, porque somente alguns privilegiados tinham o direito de ver a face do rei, que era negado até para as pessoas de altos cargos e funções, né? Vamos ler o trecho. Anjos que, como guardiães, acompanham e orientam do plano maior os passos que nos são inerentes na experiência cotidiana. Então Deus tem tanto cuidado pelos homens que envia os seus anjos para protegê-los e guiá-los. Se Deus tem tanto cuidado pelos homens, então de fato nenhum homem pode desprezar qualquer outra pessoa, especialmente se for uma criança, no sentido literal ou no sentido figurado, como a gente já viu. Vamos agora passar para o versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Jesus é o bom pastor de toda a humanidade. E o termo Filho do Homem simboliza uma tentativa de aproximação de Jesus da humanidade. Ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo, libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Se aceitarmos e se nós seguirmos o exemplo de Jesus, certamente encontraremos a vida nova. Para encerrar, vamos ler um trecho do livro Pensamento de Emmanuel, que ensina de forma muito prática como lidar com o escândalo e os seus reflexos. Reabilitando-nos corajosamente das faltas praticadas, do ontem da vida, edificaremos, com todas as forças do nosso coração, as definitivas construções do amor e do perdão, restaurando assim nossa consciência para o grande porvir. No exame dos enganos que nos são peculiares, como criaturas imperfeitas, deveremos levar em conta 4 pontos essenciais a saber. 1. Reconhecer com humildade o erro cometido. 2. Não reproduzi-lo, ou pelo menos, tudo fazer no sentido de evitar sua repetição. 3. Ajudar aquele a quem ferimos. 4. Sustentar-nos na fé e no trabalho, a fim de que a reabilitação se dê gloriosa e sublime, uma vez que, indubitavelmente, o trabalho e a fé são alavancas de sustentação das almas enfraquecidas. Espero que tenham gostado, muito obrigado pela atenção e que todos fiquem em paz.